Pessoal da rádio, já que vocês estão falando tanto do agronegócio, da indústria, vamos direto para Brasília com a Marília Ribeiro, que tem todos os detalhes para a gente, as repercussões e os desdobramentos diante dessas medidas do Donald Trump. Marília, muito bom dia a você. Quais informações você traz então para a gente, para complementar aqui o nosso debate? Oi, David, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Morning Show desta quinta-feira. Pois é, nós estivemos aí, depois desse anúncio de Donald Trump nessa quarta-feira, sobre taxar produtos brasileiros em 50% a partir do dia 1º de agosto, manifestações aí vindas do Congresso Nacional, deputados e senadores, através da Frente Parlamentar da Agropecuária. Também tivemos a Confederação Nacional da Indústria e também associações que são ligadas a produtos que são exportados para os Estados Unidos. De acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, os produtos do agronegócio brasileiro serão os mais afetados por esse tarifaço de 50% de Donald Trump. Entre os produtos que devem sofrer mais com ele, nós temos aí os produtos florestais, carnes, café, o suco de laranja, açúcar e etanol e, por fim, produtos de origem vegetal. Ainda de acordo com a FPA, esses produtos eles são os principais responsáveis pelas exportações do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui das associações ligadas a esses produtos. Nós vamos falar agora da Associação de Exportadores de Suco. De acordo com eles, a sobretaxa é péssima para o setor como um todo e que atinge os próprios americanos, que há décadas têm o Brasil como principal fornecedor externo. Já a Associação da Indústria do Plástico disse que essa medida atinge empresas que exportam produtos de alta complexidade e que geram empregos qualificados. Já em relação às carnes, a Associação Brasileira das Exportadoras de Carne disse que o aumento dessas tarifas atrapalha o comércio e afeta negativamente o setor produtivo. Já a Confederação Nacional da Indústria afirmou que recebeu com preocupação e também com surpresa essa decisão de Donald Trump. Para eles, para a CNI, não existe qualquer fato econômico que venha justificar uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. Essas foram algumas declarações que nós colhemos a respeito dessa taxa que foi aí imposta por Donald Trump, que deve começar a valer a partir do dia 1º de agosto, principalmente voltado aí ao agronegócio brasileiro. David, agora a gente vai trazer um pouquinho também aqui de bastidor e o que está sendo expectativa aqui em Brasília, né? Ontem o presidente Lula acabou respondendo Donald Trump que vai sim entrar com a reciprocidade, lei essa que foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês de abril, quando começou, né, teve aquela movimentação sobre essas taxações que seriam feitas por Donald Trump, ele fez, e o Congresso Nacional então aprovou essa lei da reciprocidade. Com isso, o presidente Lula vem estudando aí, avaliando como é que vai ser feita essa reciprocidade, se de fato vai ser 50%, o mesmo percentual que os Estados Unidos acabou colocando nos produtos brasileiros. Hoje o presidente Lula está cumprindo a agenda lá no Palácio do Alvorada, ele só tem agendas nesta manhã, pelo menos oficialmente. A gente continua de olho, estamos com a equipe no Palácio do Alvorada, com a equipe também na vice-presidência da República e aqui no Palácio do Planalto, para a gente não perder nada e trazer todas as atualizações sobre esse caso envolvendo a taxação de 50% aos produtos brasileiros lá nos Estados Unidos. E qualquer novidade, David, eu te chamo. Dúvida alguma, Marília, muito obrigado pelas suas informações, direto de Brasília, nosso time acompanhando cada detalhe, cada desdobramento e óbvio, né, que realmente tem repercussões, mas causa uma certa preocupação, porque o próprio presidente americano, Donald Trump, disse, se tiver também uma reciprocidade, eu aumento ainda mais as tarifas, Hugo. Se a gente lembrar, em 2003, no primeiro governo do Lula, quando ele foi contra a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, não houve por parte dos Estados Unidos uma taxação aos produtos brasileiros, né? Nem na importação, nem na exportação. O que a gente vê hoje é simplesmente um ato político, porque em uma situação muito pior, que foi aquela no primeiro governo do Lula, que os Estados Unidos havia sido ali com aquele atentado do 11 de setembro, o Brasil não foi taxado. E agora a gente vê um palpite, né, do presidente americano sobre a justiça brasileira. E aí o Sérgio está aqui
dizendo que ele faz certo. Se os Estados Unidos têm soberania para taxar, a gente tem soberania para agir como quer, da nossa forma, Sérgio. E você acha que quem vai ganhar essa briga, o Brasil ou os Estados Unidos? Ninguém, os dois vão perder. Exatamente. Só dois povos. Só que aí que tá, Jazz, a gente já tá perdendo há muito tempo. Vamos aproveitar então, vamos direto para os Estados Unidos com o Eliseu Caetano, que tem mais informações pra gente sobre todas essas repercussões. Cadê o Eliseu aqui na tela? Põe na tela aí pra mim, olha o Eliseu aí, gerando todas as atualizações. Eliseu, tá complicado, hein? Como é que tá a situação? Conta pra gente os bastidores que tem acontecido por aí. Rapaz, a risada aqui é de nervoso, viu, David? Muito bom dia para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show, o programa mais querido das manhãs da TV brasileira. A nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos está acompanhando desde ontem, praticamente sem parar aí, todos os desdobramentos e as repercussões do tarifaço. O Brasil entrou na lista e na mira de ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump, um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais poderosos do mundo, presidente de um dos países mais importantes do planeta. Eu, durante agora amanhã, David, estava fazendo um dever de casa aqui enquanto repórter, lendo tudo que era jornal, revista, site, tentando fazer um apanhado de tudo aquilo que está saindo a respeito do Brasil e dessa situação em especial na mídia americana, para tentar entender como os nossos colegas jornalistas estão falando sobre este assunto, estão lendo, entendendo este assunto. Então, vamos lá, porque a lista é grande, viu? Esse assunto domina o noticiário americano na manhã desta quinta-feira, como não poderia deixar de ser, devido à importância, né? São mais de 200 anos de relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. É a primeira vez na história que essa relação fica estremecida, que dois presidentes em exercício passam a não falar mais a mesma língua. Veículos como Reuters, AP e Wall Street Journal destacaram hoje de manhã o caráter político dessa medida, vista aí como uma retaliação direta ao governo Lula pelo julgamento de Jair Bolsonaro. Analistas aqui nos Estados Unidos alertam para o risco de alta de preços, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Um exemplo, nós consumimos o café que é produzido aí. Ai, meu cafezinho, David de Tarso, olha, cá pra nós, viu? Outra questão, deteriorização nas relações bilaterais. Foi um outro tema muito discutido aqui pela mídia americana, que aponta ainda que Trump está usando o comércio exterior como arma política para influenciar a política interna do Brasil. A Reuters, por exemplo, informa que o aumento das tarifas dos atuais 10% de determinados produtos vai chegar a 50% e que visa punir o governo Lula pelo julgamento de Bolsonaro. A Reuters destacou ainda aumento nos preços de café, suco e até mesmo das carnes aqui nos Estados Unidos. Já a AP News reforça esse tom, chamando o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas e apontando a retaliação aos Estados Unidos via restrições de conteúdo de plataformas americanas. O Political, que é um dos sites mais respeitados do país, diversos jornalistas importantes trabalham nesse veículo, observa a estratégia política da medida que eles chamaram de sem precedentes, usada para pressionar o STF e o governo brasileiro a interromper ações judiciais contra o ex-presidente Bolsonaro. Já o New York Times coloriza o cenário político entre Trump, Bolsonaro e Lula, vendo o episódio como um raro confronto direto entre os líderes dos Estados Unidos com um aliado histórico, no caso, o nosso país, o Brasil. Barron's aponta com preocupação o impacto inflacionário, tanto aqui quanto aí dessa medida, principalmente no mercado doméstico brasileiro, com ênfase na inflação pro mercado doméstico brasileiro. Já o Wall Street Journal mostra hoje receio de câmbio, queda na Bolsa de São Paulo e alertas de grupos empresariais americanos sobre riscos para emprego e comércio bilateral. Voltando a falar do The New York Times, que é um dos periódicos, né, mais importantes do mundo, eles chamaram a ação de retorção econômica organizada, descrevendo o ataque como pessoal. Segundo o New York Times, Trump deixou de usar cartas padronizadas e escreveu diretamente a Lula, aumentando o tom e mudando
o curso dessa relação. O Washington Post relata que Trump embaralhou a agenda comercial americana ao lançar um ataque direto ao governo Lula. E ainda fez uma comparação aí com questões de eleição e liberdade eleitoral. Uma rede de TV norte-americana destacou o caráter punitivo da carta, que era aquilo que você estava falando ainda há pouco aí no estúdio, David, porque esse foi o único caso em que Trump usou uma carta personalizada para impor tarifa como penalidade por questões de outro país. Ou seja, demonstrando claramente que o presidente, o mandatário americano, não está nada feliz com as escolhas e com os rumos que o Brasil tem tomado. Ou seja, é uma questão comercial, mas ela também é uma questão política, de acordo com a leitura, pelo menos de uma maneira ampla e generalizada, dos veículos aqui dos Estados Unidos. Eliseu Caetano, as repercussões internacionais, os jornais, então, repercutindo toda essa taxação em relação dos Estados Unidos ao Brasil. E a repercussão é basicamente a mesma que a gente tem feito aqui também no Morning Show. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer atualização ou fala do presidente americano, eu sei que você vai estar atento. Você traz aqui as informações pra gente. Até para ficar de olho, né, sobre essa narrativa aí de que o Lula vai ter reciprocidade e se aí sim o presidente Donald Trump vai impor ainda mais tarifa sobre os produtos brasileiros. Muito obrigado. E a gente vai seguir aqui repercutindo porque justamente, né, os indicadores que eram favoráveis ao governo Lula, que se trata de desemprego, agora podem cair por terra também esses números, não é, Jess Peixoto? Perfeito, David. As pessoas, elas não têm dimensão do quão drástica é uma tarifa de 50%. Até mais quando a gente olha para a reciprocidade nesse caso. Porque isso significa que as importações também vão ficar mais caras. Por quê? Porque o produto tecnológico dos Estados Unidos, nas nossas linhas de produções, nossos maquinários, eles também vão encarecer. E mais, o nosso agro vai sofrer bastante com essa medida. Nós somos o país que mais exporta laranja para os Estados Unidos. Nós somos responsáveis por cerca de 30% do mercado de café nos Estados Unidos. Obviamente, o Brasil, ele tem uma importância na balança comercial dos Estados Unidos grande também, o que significa que determinados produtos vão ficar mais caros também no país do Donald Trump. E é uma medida que preocupa bastante, porque em situações de aplicação de reciprocidade, ele até menciona isso na carta, mas em outras situações, como foi no caso chinês, o que aconteceu foi um aumento da tarifa. E existe chance do Trump, que é um player, assim, é uma pessoa que não é muito controlável, por assim dizer, aumente ainda mais. E que o presidente Lula também dê declarações que ajudem a fazer esse aumento ir. E quem sofre com isso não é o Lula nem o Trump, não. Quem sofre com isso é você que está nos escutando, você que está nos assistindo, que vai ter um alimento mais caro, que vai passar por dificuldade. É o produtor que está sempre lutando pelo Brasil, fazendo o melhor que pode aí pela nossa economia e pelo seu negócio, que vai sofrer com isso. Então tem várias dificuldades aí inseridas que são muito mais graves que o jogo político. Quando o Zagarino menciona que isso pelo menos resolve o problema, eu tenho uma discordância gigante nisso. Cuba tem embargos muito mais sérios há muito mais tempo e nem por isso mudou. Venezuela, mesma coisa. É muito disputável o poder de uma sanção econômica e o que ela gera de fato. Porque as elites econômicas, muitas vezes dentro desses jogos, as elites políticas, elas se protegem e no final das contas pro Lula nada vai ficar mais caro, tá? Não se enganem. Pro poder as coisas não ficam mais caras, muitas vezes. Então, não tem essa relação tão direta. Mas no final do dia mesmo, quem sofre, quem vai no perrengue é o brasileiro, que vai correr cada vez mais risco de viver uma crise econômica cada vez mais grave. Isso é assustador. E vale lembrar que Donald Trump menciona na carta que as tarifas não serão aplicadas se as empresas brasileiras quiserem produzir dentro dos Estados Unidos. Isso mostra também que, no final do dia, o que ele quer mesmo é as empresas, às vezes, migrando, tendo centros de produções lá. É mais importante isso para ele, às vezes, do que todo o resto. Então, é uma situação muito triste para o nosso país.